A Universidade Católica Dom Bosco é uma universidade com mais de 50 anos de tradição em educar alunos para a vida e principalmente dando a eles uma formação humana. A universidade está localizada em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas tem uma oferta nacional através da educação à distância. Ela é uma instituição da Rede Salesiana de Educação, está presente em mais de 150 países em todo o mundo. Temos aqui em Campo Grande vários laboratórios de pesquisa, de ensino, e esses laboratórios estão todos voltados para a melhor formação do nosso aluno. A UCDB conta com uma biblioteca preparada para atender todas as atividades de ensino, pesquisa e extensão da UCDB. Ela conta com milhares de exemplares e todos eles são atualizados com bastante frequência. Valoriza também os talentos dos nossos alunos. Por isso, nossos alunos participam de atividades de esporte, lazer e artes. Temos aqui na universidade diversos grupos de teatro, música, e os nossos alunos têm se destacado no cenário nacional nas diversas modalidades e artes que participam. Por isso que a UCDB, nos últimos relatórios do MEC, foi valorizada como nota máxima em sua infraestrutura, por esses laboratórios e por todo esse cenário que é disponibilizado aos nossos alunos. A UCDB tem como fundamento os 3 pilares: o ensino, a pesquisa e a extensão. Por isso, na extensão, ela atua em diversos projetos sociais, colocando a toda a sociedade tudo aquilo que os alunos desenvolvem em sua instituição. Na pesquisa, temos pesquisadores de ponta, com renome nacional, em diversas áreas do conhecimento: saúde, direito, computação. Tudo isso é foco de pesquisa em nossa instituição. E no ensino, ela procura trabalhar a prática em suas aulas e em seu momento pedagógico. E para levar toda essa experiência e tradição no ensino presencial, a UCDB pensou na educação à distância e hoje conta com mais de 70 cursos de pós-graduação e graduação em diversas localidades do país. Desde 1990 estamos pesquisando as melhores técnicas pedagógicas aliadas às tecnologias para levar ao nosso aluno da educação à distância o que há de melhor e de mais qualidade nesse cenário atual. Para flexibilizar, a UCDB conta não somente com seu ambiente virtual de aprendizagem, como polos presenciais em diversas regiões do país que contam com infraestrutura adequada para os momentos e atividades presenciais. Na UCDB Virtual, o aluno não estuda sozinho. Para atender a mais de 10 mil alunos da UCDB Virtual, contamos com diversas práticas e tecnologias pedagógicas, como videoaula, conta com material didático impresso, tutoria online pelo 0800, ambiente virtual interativo, conta com biblioteca virtual com milhares de livros digitais, professores mestres e doutores que atuam nos diversos cursos presenciais que passaram por um processo de capacitação e hoje atuam também na educação à distância. Tudo aquilo que hoje a educação à distância pode dar de melhor para que um curso de qualidade seja oferecido. Nossa metodologia propõe uma comunidade virtual de aprendizagem. Através dela, o aluno interage com os professores, com os auxiliares, com os tutores e com os próprios colegas, criando assim uma comunidade focada no ensino e aprendizagem. Se você está buscando uma educação de qualidade em uma instituição de mais de 50 anos de tradição, visite nosso site, venha fazer um curso conosco, seja muito bem-vindo. A Universidade Católica Dom Bosco é uma universidade com mais de 50 anos de tradição em educar alunos para a vida e principalmente dando a eles uma formação humana. A universidade está localizada em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas tem uma oferta nacional através da educação à distância. Ela é uma instituição da Rede Salesiana de Educação, que está presente em mais de 150 países em todo o mundo. Temos aqui em Campo Grande vários laboratórios de pesquisa, de ensino, e esses laboratórios estão todos voltados para a melhor formação do nosso aluno. A UCDB conta com uma biblioteca preparada para atender todas as atividades de ensino, pesquisa e extensão da UCDB. Ela conta com milhares de exemplares e todos eles são atualizados com bastante frequência. Valoriza também os talentos dos nossos alunos. Por isso, nossos alunos participam de atividades de esporte, lazer e artes. Temos aqui na universidade diversos grupos de teatro, música, e os nossos alunos têm se destacado no cenário nacional nas diversas modalidades e artes que participam. Por isso que a UCDB, nos últimos relatórios do MEC, foi valorizada como nota máxima em sua infraestrutura, por esses laboratórios e por todo esse cenário que é disponibilizado aos nossos alunos. A UCDB tem como fundamento os 3 pilares: o ensino, a pesquisa e a extensão.
Por isso, na extensão, ela atua em diversos projetos sociais, colocando a toda a sociedade tudo aquilo que os alunos desenvolvem em sua instituição. Na pesquisa, temos pesquisadores de ponta com renome nacional em diversas áreas do conhecimento, saúde, direito, computação, tudo isso é foco de pesquisa em nossa instituição. E no ensino, ela procura trabalhar a prática em suas aulas e em seu momento pedagógico. E para levar toda essa experiência e tradição no ensino presencial, a UCDB pensou na educação à distância e hoje conta com mais de 70 cursos de pós-graduação e graduação em diversas localidades do país. Desde 1990, estamos pesquisando as melhores técnicas pedagógicas aliadas às tecnologias para levar ao nosso aluno da educação à distância o que há de melhor e de mais qualidade nesse cenário atual. Para flexibilizar, a UCDB conta não somente com seu ambiente virtual de aprendizagem, como polos presenciais em diversas regiões do país que contam com infraestrutura adequada para os momentos e atividades presenciais. Na UCDB Virtual, o aluno não estuda sozinho. Para atender a mais de 10 mil alunos da UCDB Virtual, contamos com diversas práticas e tecnologias pedagógicas, como videoaula, conta com material didático impresso, tutoria online pelo 0800, ambiente virtual interativo, conta com biblioteca virtual com milhares de livros digitais, professores mestres e doutores que atuam nos diversos cursos presenciais que passaram por um processo de capacitação e hoje atuam também na educação à distância. Tudo aquilo que hoje a educação à distância pode dar de melhor para que um curso de qualidade seja oferecido. Nossa metodologia propõe uma comunidade virtual de aprendizagem. Boa tarde, esse é o Seminário de Negócios, a gente já está começando, você pode preparar a sua pergunta, o seu comentário para entrar aí na nossa live, né? E daqui a pouco a gente vai estar discutindo o tema de hoje, que é gestão em arquitetura. Bem-vindos ao novo, né, a reestreia do Seminário de Negócios. Olá pessoal, ao vivo aqui direto dos estúdios do EAD da UCDB, no ar, a nova temporada do Seminário de Negócios, em novo cenário, né, que você está vendo aí, uma nova proposta, novo apresentador, que sou eu, o professor Oswaldo Ribeiro. Bem-vindo ao nosso programa de hoje. E o tema é gestão em arquitetura. Vai preparando aí a sua pergunta, daqui a pouco a gente entra nesse assunto, com a ajuda do professor Alessandro Campos, que está aqui ao meu lado. É isso mesmo, Ale? Você está tranquilo, está nervoso? Ao vivo a gente acaba ficando um pouco nervoso, mas estamos animados. Legal, daqui a pouco ele vai tirar as nossas dúvidas, mas agora a gente já vai começar falando com a professora Cida Canali, que está aqui com a gente também.
Professora Cida, o seminário de negócios já existe há algum tempo, né? Já tem um histórico. Agora a gente está estreando ao vivo, né? Com participações, com outras áreas também. Isso já aconteceu. Conta um pouquinho a história do seminário de negócios até agora. Tá. Oswaldo, o seminário de negócios, ele sempre foi uma ação de entrevistas, mas ele não tinha essa interatividade, essa relação orgânica com o acadêmico, com o profissional, com o pessoal da comunidade em geral. A nossa proposta agora é todos os interessados nessa temática, por meio do Facebook, da UCDB Virtual, interagir. Fazer uma relação mais direta, dúvidas, perguntas, no sentido de entender mais a gestão, as questões da administração e dentro de outras áreas, como começa hoje dentro da arquitetura. Porque o administrador, ele pensa, onde eu vou atuar? Como eu vou atuar? Então, a ideia nossa é que o seminário faça essa interatividade, essa multidisciplinariedade em várias áreas, entendendo aonde o gestor pode trabalhar e atuar. E a gente vai ver que na arquitetura é peça fundamental o gestor. Não é verdade, Alessandro? É verdade, Cida, porque nós temos que lidar com tempo de obra, com tempo de projeto, né, com pessoas, com equipamentos e realmente é necessário que a gente consiga fazer essa gestão de uma forma coerente, né, para não perder o tempo, não perder o feeling até mesmo daquilo que a gente está imaginando que seria a ideia, né, porque a gente trabalha muito com ideias e às vezes uma ideia não chega no tempo que a gente gostaria que ela chegasse. Tem que treinar muito para isso também. E às vezes também não é só treinamento, né, Alessandro? Às vezes é uma questão mesmo, bom, você teve a ideia, e aí também, como eu vou colocar essa ideia em prática? Exatamente, né? Então, e isso demora um tempo. Demora um tempo, e às vezes a gente tem que trabalhar com, digamos, com algum tipo de treinamento, né? Como que eu vou colocar isso de uma forma física, né? Porque a ideia está na tua mente. Como que eu vou trabalhar isso de uma maneira que eu possa exemplificar para o meu cliente ou para a pessoa que eu estou vendendo essa ideia, né? Seja na forma de um desenho, na forma de um objeto, né? Com uma maquete, e depois eu preciso construir isso daí, né? Então, essa gestão, né? Esse passo a passo a gente tem que saber desde o início, né? Desde o princípio. Isso. Com certeza, a gente está ao vivo, então, aí pela live do Facebook aqui do EAD. Eu tenho que trocar a página agora para a gente seguir aqui com com as nossas propostas, né, com a nossa discussão a respeito do que a gente já estava falando, né, desse histórico do seminário de negócios, né, que o pessoal já pode ir lá, vai lá no YouTube, tem vários outros programas muito legais também que contribuíram com a formação de quem assistiu já e pode voltar a assistir porque está disponível lá. Está disponível. Agora a gente está num outro cenário, né, com uma outra proposta e também as pessoas vão poder depois, logo depois que terminar essa live aqui, ela vai para o YouTube também, ela vai ficar no Facebook, sim, mas vai para o YouTube também para as pessoas poderem assistir e poderem ajudar na formação, né, delas, aí do pessoal, tanto da arquitetura e do urbanismo, sim, mas também de outras áreas, sim, porque gestão está essa em todas as áreas. Essa questão multidisciplinar, sabe, Oswaldo? Entender que, no caso, você se forma, você vai ser gestor, administrador do quê? A multidisciplinaridade de áreas que você pode entrar. E a arquitetura está aí. E eu sempre converso com o Alessandro, falo assim, Alessandro, a questão do planejamento, como que é lá na obra, como que é no escritório. Então a gente está percebendo que a gestão, ela está em várias áreas, até no jornalismo, né, Oswaldo? Isso, nossa. Então, a gente quer mostrar isso para as pessoas e, ao mesmo tempo, potencializar as possibilidades da empregabilidade da pessoa. Porque a pessoa às vezes olha assim, eu vou ser administrador onde? Aonde eu vou trabalhar? Qual o espaço que eu vou trabalhar? Uhum. Então, eu acho que de repente vai parar no escritório de arquitetura e urbanismo. Por que não, né? E a ideia é exatamente essa, mostrar, demonstrar para o pessoal as possibilidades de trabalho e os campos de atuação. E dessa forma orgânica, que é muito bacana, pessoal. Essa relação que você faz, onde você tem dúvida, não só dúvida, onde você quer refletir. Eu falei que, quando eu fiz a divulgação do nosso programa, eu falei assim, eu acho que aqui é um espaço de reflexão também. Reflexão para mudar. A gente só muda alguma coisa a partir do momento
momento que se você reflete. Então, eu acho que a gestão precisa dessa reflexão para mudar, para avançar nessa interação com o público-alvo, que no caso aqui são os consumidores de casas, de apartamentos, de construção, de reformas. Então, essa relação... Campo Grande tem um cenário muito crescente nessa área, né? Impressionante como as torres vão aparecendo, os condomínios vão chegando e aí assim os escritórios, né, que vão estar linkados com a engenharia. Aí assim, Alessandro, no dia a dia, quais são os principais desafios ali de um escritório de arquitetura e urbanismo que também vai trabalhar com o pessoal de engenharia? Quais são os principais desafios ali no dia a dia mesmo? Olha, Oswaldo, o que a gente percebe, até por conta da experiência, né, que a gente vai adquirindo com o passar dos tempos, né, que a arquitetura, ela não... Muita gente pensa, né, arquitetura, eu vou construir, vou projetar prédio ou casas, mas assim, arquitetura e urbanismo. Então, às vezes a gente se depara com uma situação que nós precisamos resolver um determinado problema, né, da própria cidade, onde nós precisamos desenvolver a parte urbana. Né? Então, antes de eu poder construir uma casa, eu preciso resolver a questão de um bairro. Né? Eu não tenho um bairro, como que eu faço para desenvolver esse bairro? Né? Qual que é a melhor região? E aí eu tenho que me preocupar com essa região, se é uma região de preservação ambiental ou não, né? Se isso vai causar algum impacto, né? Daí temos as leis com relação ao impacto de vizinhança, né? Temos as situações, se é uma área que é de nascente, né? Tudo isso a gente tem que se preocupar. Se é uma região onde eu tenho uma mata nativa, né? E eu não posso começar a projetar ou desenvolver a cidade em uma região, né? Já que estamos falando de planejamento, né? De gestão, em uma região que possa vir a causar futuros problemas. Então é aquilo, né? A gente está projetando algo, né? Quando eu estou projetando algo, eu não tenho aquilo concreto ainda, né? Então eu estou projetando algo para um futuro, né? E nada melhor do que eu planejar isso daí. E para eu poder seguir esse planejamento, eu tenho que ter essa gestão, eu tenho que ter essa administração seja do tempo, seja de materiais, né? Seja das pessoas, seja do que for pertinente com relação a tudo isso. Então é uma área realmente, Cida, multidisciplinar, né? Onde eu não posso pensar somente que o arquiteto vai desenvolver um projeto, né? E isso acabou ali. Não, tem outros profissionais, né? De várias áreas, né? Então isso a gente pode não, nós vamos discutir isso, nós vamos conversar sobre isso, né? Nessa mesa, nesse evento que estamos propondo. Muito legal. Ó, o Empregando MS aqui bateu palma pra gente, a gente agradece a gentileza, estamos começando só a discutir. E aí, Cida, a questão da profissionalização da administração aí é essencial para esse negócio que planeja, que está pensando numa situação futura e que tem que responder a todas essas questões de legislação, por exemplo. Extremamente importante, porque o planejamento é uma metodologia e dentro da administração a gente tem várias metodologias de planejamento. Tem as mais atuais, onde você trabalha por ações corretivas, planeja, organiza, executa, controla e faz lá o cenário esperado e realizado, e ação corretiva no sentido de o que deu certo, o que deu errado e repensar e reconduzir. Porque antigamente se planejava, não dava certo, acabou. Hoje não dá mais para fazer isso. Tem custo, tem dinheiro, tem recurso, tem uma série de coisas. Então você vai ajustando. A ação corretiva é uma ação que ajusta o curso da atividade em questão. E quando você falou da questão do planejamento urbano e a questão dessa mobilização que se hoje fala sobre cidades saudáveis e que você quer um espaço bacana, tanto para você morar, quanto para você trabalhar, para você conviver, eu acho que a administração vai ajudar bastante a arquitetura nesse sentido, porque ela vai, nesse planejamento, ela vai pensar. E as leis, como você disse, a questão do próprio plano diretor da cidade, vai se pensar quais seriam as medidas cabíveis naquele espaço, respeitando todas as questões ambientais, nascentes, área de preservação, seja o que tiver envolvido naquela questão. E aí você cria uma cidade bacana de convivência e assim, de harmonia, meio ambiente e pessoas, porque não tem como dizer que não vai ocorrer o desenvolvimento. O desenvolvimento está aí, precisa acontecer, todo mundo quer a sua casa, casa bacana,
vida legal. E aí, como trabalhar essa questão? Então, eu acho que a administração vai ajudar bastante a arquitetura nesse sentido, compondo aí uma ação coletiva de participação. Então, num escritório, e eu te pergunto, Alessandro, num escritório é possível você vislumbra essa parceria, um gestor formado em administração atuando junto com o arquiteto? Olha, Cida, não somente como eu vejo que é possível essa parceria, né, assim como já presenciei vários escritórios, né, escritórios de arquitetura, de projeto de arquitetura, onde tem a figura de um gestor que é do curso de administração, é um administrador, né, onde ele faz toda essa gestão de movimentação do próprio escritório, né, ele não... Digamos que ele não influencia na questão projetual, né? Na questão da parte de projeto arquitetônico, mas ele influencia muito na questão de gestão do escritório de arquitetura. Então, por exemplo, como vai fazer a questão dos insumos, o dinheiro entra, para onde vai, como vai ser dividido, a questão do tempo, né? Então, dentro de um próprio escritório de arquitetura, podemos ter um gestor administrativo, podemos ter um gerente de projetos, né? Podemos ter um outro gerente de marketing, ou um gerente de vendas, digamos assim, um que vai prospectar projetos, né? Então, hoje em dia, por conta do volume de trabalho, aí vai depender também muito do perfil de cada escritório, né? Porque depende muito da característica de cada pessoa, de cada arquiteto, de cada profissional, né? Mas isso é muito possível e a gente percebe até por conta dessas novas influências, novas vertentes do que tem acontecido, né? Hoje a gente já verifica uma nova figura, que não está sendo denominada um administrador ou um gestor, mas um novo nome que a gente vê despontando, que é o Manager Facilities, né, que seria um facilitador da gestão, digamos assim, que hoje ele entra no pós-obra, né, depois do pós-ocupação, em edifícios de escritórios. Mas para ele poder entrar, né, ele tem que saber como foi desenvolvido aquele projeto, né, dentre as novas ferramentas, né, que são as ferramentas de gestão de projetos, né. Então, antes de poder edificar, né, antes de poder construir, é feita uma gestão de projetos, onde o projeto arquitetônico, com o estrutural, com o elétrico, com o hidráulico, ele tem uma preocupação da questão do conforto térmico, conforto acústico, e esse pós-ocupação. Por exemplo, nós estamos num ambiente que tem muita luz artificial, né? Tem a questão da acústica, onde tem um tratamento específico por conta dessa função, que é a gravação do programa, né? E se ele vir a ter uma outra função, né, de que maneira a infraestrutura ou de que maneira toda a parte de elétrica, hidráulica, ela está aqui dentro. Então, antes disso acontecer, né, nos projetos atuais, já é feita essa gestão de projetos para depois poder organizar essa gestão de pós-ocupação, né? Então, acho que é super importante isso, né, nessa gestão da administração, né, do projeto, ele já poder inserir esse pós-ocupação para poder fazer essa gestão, né, de uma maneira geral. E o que vai influenciar isso com relação a custos, com relação à manutenção? Você comentou manutenção corretiva, né? E a gente tem que se preocupar também com a manutenção preventiva, né? Que é para você antever um problema, né? Então, evitar que possa ocorrer um problema antes do que ele ocorra, né? É mais ou menos igual na saúde, né? Bom, para eu evitar tal problema de saúde, é melhor eu me prevenir com algumas ações. Em arquitetura, né, tanto em edifícios como na própria cidade, já que falamos de urbanismo, Oswaldo e Cida, né, é bom a gente prever isso. Com relação ao quê? Com relação à infraestrutura urbana. Mas também conta muito com relação às atitudes, né, e os nossos hábitos cotidianos. Legal, a gente está ao vivo pelo Facebook do EAD da UCDB, já tem 2 perguntas aqui para o Alessandro, né? Já vamos entrar nessa parte de interatividade, das perguntas das pessoas. Vai, Cida, vai, Cida. Você sabe, me conhece, né, Oswaldo? Vamos lá. Eles estão esperando, Cida. Calma lá, pessoal, 2 minutinhos aí. Até porque talvez, de alguma forma, possa responder essas perguntas. A administração, vamos trabalhar os grandes eixos da administração.
área Eu financeira. estou aprendendo muito, hein? Ah, Isso é legal. Isso é legal. A parte financeira, a parte logística de materiais, né? Estoque, distribuição do produto, logística em si, chegada, porque numa obra você não tem, digamos assim, estoque onde você vai guardar ali as coisas. Você entra no fluxo da rotina do diário, no máximo uma semana. Você não vai chegar e falar assim, não, eu quero aquela peça interessante, mas eu vou chegar naquela etapa da construção, em daqui a 2 meses eu vou guardar porque eu quis aproveitar uma promoção, né? Porque o gestor pensa nisso, economia financeira, essa questão, e também a questão do marketing, né? E tem a questão digital dentro do marketing aí, que eu acho que a arquitetura e todos os campos de conhecimento estão entrando, interagindo como a gente aqui, ao vivo, um live, aquela coisa toda. Então, como que você vê essas áreas, assim, na sua forma específica, na questão gestão arquitetura? Olha, Cida, aí vai muito do tamanho, da magnitude da obra, né? Então vamos supor, uma obra pequena, uma obra de uma residência, tá? Vamos exemplificar uma residência, que é o que a gente vê com mais frequência, né, no dia a dia. Então, Oswaldo, vou fazer uma reforma, ou você vai fazer uma reforma de um apartamento, ou de uma casa, ou quero construir, né? Então, geralmente contrata-se um profissional da área, um arquiteto, né, geralmente em conjunto com o engenheiro, né, pode ser que um toque a obra e outro faça projeto, pode ser que os dois façam obra e projeto, pode ser que um faça obra e projeto, enfim. E quando aparece essa situação, então vamos supor que você esteja numa fase de infraestrutura, né? Vigas, baldrame, pilares, eu vou cobrir a casa e fechar e rebocar, né? Não cheguei na fase de acabamento. É muito comum a pessoa, né? Hoje em dia está mais difícil, mas é muito comum a pessoa começar a comprar os insumos, começar a comprar os materiais, né? Para estocar. E um grande erro, hoje em dia é mais difícil, mas a pessoa fala assim, surgiu uma promoção de cimento, né? Eu vou comprar tantos sacos de cimento. Se não for utilizar, é um erro comprar e deixar estocado. Por quê? Porque cimento tem uma vida útil, né? Então, cada fabricante fala que, olha, o meu pode durar mais ou menos. Mas o problema é o seguinte, se o cimento ele ficar próximo de umidade, ele já começa a endurecer, porque ele reage com a água. E a umidade já faz ele já puxa essa água, então ele já começa a endurecer. Se abrir e não usar, então ele automaticamente já começa a perder aquele poder de aglutinação, né? Vamos supor, eu quero comprar um estoque de piso que eu achei bacana, mas não tem toda a metragem, eu vou comprar outra metade. Eu preciso de 100 metros de piso. Então achei lindo esse piso, porque esse está em promoção. Mas eu compro um pouco nessa loja e não tem todo o estoque por conta de preço, e eu vou comprar o mesmo piso, do mesmo fabricante, né, com o mesmo tamanho, as mesmas características, em uma outra loja. Isso é um problema. Por quê? Porque pode ser que ele seja de lote diferente. O que seria o lote? É uma queima diferente, né? Então isso vai dar um acabamento... Muitas variáveis interferem. Muitas variáveis, mas mesmo que seja mínimo, mas depois que assenta esse piso, e já aconteceu em várias obras, já aconteceu comigo, de você assentar e a pessoa falar, mas o piso está manchado, por quê? Aí vai atrás, aí você começa a fazer aquela regressão. O que aconteceu? Entregaram errado? Não, foi comprado por conta de uma promoção, só que naquela promoção você tinha 180 metros desse piso, a pessoa precisava de 70 metros. Opa, está sobrando, né? E comprou, só que daí é lote diferente, então dá uma certa diferença de tonalidade. E isso causa o quê? Um certo desconforto. Dependendo da situação, o cliente fala, não quero mais isso, eu não paguei por isso, né? Então, essa questão começa a dar um certo problema. Isso me faz pensar o seguinte, que dá para trabalhar junto, mas a pessoa, o gestor, ele tem que entender um pouco da área e das características e peculiaridades daquela. Né? Independente, porque a gente forma o gestor generalista, né? O administrador, ele entende do planejar, organizar, dirigir e controlar, né? E suas várias metodologias de gestão. Então, quando ele vai atuar numa área, e no caso, na parte de arquitetura, ele tem que entender das especificidades da área. Sim, sim. E é uma outra coisa que a gente vê que é muito comum, a gente percebe que isso é muito comum principalmente para obras pequenas, né? Obras grandes já tem toda aquela equipe de gestão, né? Então tem diretor de marketing, daí tem gerente de marketing, né? E tem todo um suporte, né? Você tem toda uma estrutura que
que vem atender essa empresa. Né? Mas vamos supor, uma obra pequena, né? E eu vou contratar a pessoa agora para pintar a casa. Né? Então você vai contratar por empreita, né? Mas tem gente que contrata por hora, tem gente que contrata por dia, né? E tem gente que contrata por, vamos supor, entre aspas, mas por porteira fechada, então com a entrega das chaves na mão. Né? Aí já é global, mas vamos supor na própria pintura. Então tá, então hoje eu vou pintar essa casa com um mês. E começou a chover. Então você consegue pintar por dentro, mas aí com a chuva, pode ser que antes da pintura vai começar a passar o gesso. Né? E pode ser que esse gesso demore um pouco mais para secar, e aí já começa a gerar um certo atraso, aí vai chegar um outro material, ou a pessoa precisa mudar. Então são variáveis que não são controláveis, né? Uma coisa é uma variável que você consegue controlar, uma outra coisa que você não consegue controlar. Então uma coisa vai levando a outra. Daí a pessoa fala, mas está chegando o material, né? Ou então eu preciso devolver um equipamento que estou alugando, por exemplo, um andaime. Então são poucas coisas, mas que se a gente não tiver uma gestão, claro. Se a gente não tiver uma organização, a gente... Vamos para a pergunta aqui. Mas eu vi planejamento aí, viu? Forte planejamento. O curso de arquitetura possui na grade alguma matéria sobre gestão? É a Tassiane que está perguntando. Tassiane, possui, tem a disciplina de planejamento e gestão de obras, né, onde essa disciplina, os docentes, eles aplicam dentro da ementa tudo aquilo que é pertinente ao planejamento e à gestão de uma obra, né. Então, o que acontece? Os profissionais, né, os professores, junto com os acadêmicos, os nossos futuros profissionais, né, eles fazem atividades, eles simulam projetos, inclusive eles podem visitar obras para ver como isso tem sido organizado. Inclusive algumas parcerias com a entidade de classe, né, o nosso conselho, para ver que situação isso pode ocorrer, né, ou em que situação isso pode ser melhorado, ou seja, está sempre uma discussão contínua com relação a essa questão do planejamento. Mais uma aqui, o Matheus. A arquitetura analisa o contexto sustentável nos projetos? Matheus? Isso, o Matheus está perguntando. Matheus, analisa, até porque se você for analisar... Né, tem uma pergunta para a Cida. Se você for ver, quando a gente vai começar um projeto, a primeira coisa que pelo menos a maioria dos profissionais da área, os arquitetos, né, olham, é a questão da posição do sol, né? Onde o sol nasce e onde o sol se põe. Por quê? Porque você já vai ver qual é a melhor posição onde você vai colocar determinados ambientes, né? Uma outra coisa é a questão da brisa dominante, onde o vento vai estar circulando com maior rapidez, maior facilidade. Muitos detalhes, né? Muitos detalhes. Porque muito legal. Se pega muito sol, lógico, o ambiente vai esquentar mais. Se vai esquentar mais, num clima de Campo Grande, eu vou precisar do quê? De um condicionamento forçado, digamos assim, do ar-condicionado. Se eu for usar ar-condicionado, eu vou gastar mais energia. Então Mas lembra que você está falando aí para todo o Brasil, porque nosso pessoal da CDB Virtual, a gente tem polo no Brasil inteiro. E aí você imagina você lá numa praia do Nordeste, que delícia, hein? E aí, o vento ali, mas a praia do Nordeste brisa o tempo todo. Você às vezes vai fazer uma janela somente com venezianas para aproveitar essa brisa. Agora imagina você no interior de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Aí eu vou querer aproveitar o sol, né? Lógico, por conta de esquentar o meu ambiente. Então, assim, tudo, eu acho que você tem que pensar quando você está projetando, independente de ser né, eu comento até com os nossos futuros colegas, que atualmente os alunos, né, em algumas disciplinas, que quando você está projetando, você tem que pensar que você está projetando, se for uma casa, é uma casa que está inserida dentro de um lote, que eu tenho vizinhos. E esse lote está inserido dentro de uma quadra, que eu também tenho vizinhos, que está inserido dentro de um bairro, dentro de uma região da cidade, que está inserido dentro de um estado, que tem as características muito próprias. Né? A gente até brinca às vezes. Olha, lá no centro está uma temperatura que está um pouquinho mais frio. Isso é um microclima. O professor Cochil explicou isso pra gente. Pois é. Olha só. Né? Nós temos 1 ou 2 graus a menos aqui na UCDB. Dependendo do vento, parece que está uns 4 ou 5, né? Aqui é muito frio. Quando vocês vierem aqui, o pessoal daqui vai sentir o frio. Quando tiver frio. Exatamente. Se dependendo do vento, parece que tem muito mais, né? Opa, aqui parece uma 5 ou 10 graus a menos. Geladeira. Né? Mas, então é isso. Então a gente tem que pensar, principalmente essa questão de sustentabilidade. E uma outra coisa, né?
Esse termo sustentabilidade, ele daria para fazer um outro programa só nesse tema, né? Uhum. E assim, algo para ser sustentável, ou então algo que vai gerar essa sustentabilidade, né? Ou algo que vai me dar uma sustentação, ou algo que eu possa ter, dependendo como é que eu posso dizer para vocês, dos autores, né, da bibliografia, mas assim, de um modo geral, sustentabilidade eu possa ter nas gerações futuras aquilo que eu tenho hoje, né? Nas gerações futuras aquilo que hoje eu posso usufruir, ou que eu posso adquirir, seja da natureza, enfim. Para que eu possa replicar isso para o futuro, eu tenho que planejar hoje, né? De modo que seja adequado, né? Não só econômico, né? Não só do lado social, né? Ou então não só do lado ambiental, mas algo que seja adequado. Então é isso, eu vou projetar pensando no futuro, para que eu possa ter uma boa usabilidade no futuro. Claro. Tem uma pergunta aqui para a professora Cida, a Thaís pergunta, existe algum curso no mercado para o administrador se aperfeiçoar nessa área? Acredito que arquitetura e urbanismo? Aqui no CDB Virtual. Valeu, Thaís. Muito bom, Thaís. Tem um curso de gestão ambiental, um tecnólogo em gestão ambiental, que ele exatamente trabalha essas questões da pessoa se formar observando o meio ambiente. Ele é o gestor do meio ambiente, né? E eu acho importante que é uma profissão que hoje ela engloba não só a questão da sustentabilidade no sentido amplo, não só a questão da arvorezinha plantada, mas o social está incluso dentro desse processo. E o social é uma questão muito séria que a gente tem que pensar, principalmente vocês acadêmicos que estão aí no processo de formação profissional, pensar no outro, na comunidade, é uma questão que a gente tem que, no conforto do outro, em todas as áreas, e na moradia que ele vem, na sensação de bem-estar, de uma noite bem dormida, de um espaço de convivência gostoso, familiar, com os amigos, né? Porque a gente tem aquela coisa, pensar na gente. Eu acho que essa relação social, essa responsabilidade social que essa galera jovem tem que pensar aí, nessa questão não só minha, como meu individualista, mas no coletivo, o do outro. Como podemos formar espaços coletivos agradáveis para todos, de convivência, né? Então esse curso ajuda a gente a pensar, mas eu acho que disciplinas em todos os cursos, até o MEC coloca para nós que dentro das diretrizes curriculares, que todos os cursos têm que ter a educação ambiental. Então, eu acho que é exatamente nesse sentido, pensando nesse lado social do homem, né? Do indivíduo que se compõe em comunidade, respeitando todas as suas condições. Legal. Eu estou conversando aqui com o professor Alessandro Campos, né, de Arquitetura e Urbanismo, professora Cida Canali, da Administração e dos Tecnólogos aqui da UCDB. O tempo voa. Nós estamos praticamente finalizando o programa. Osvaldo, né? A gente tem mais algumas participações aqui. A gente vai ter que fazer isso muito rapidamente. Tem uma questão para o Alessandro, assim, para pensar também na questão da gestão no escritório, né? Você falou dos futuros colegas. Você tem que trabalhar ali com o engenheiro, você tem que trabalhar com o pessoal da obra também e com o estagiário que vai lá para o escritório. Como é que esse trabalho dessa pessoa que está chegando, e aí assim, ele é de arquitetura e de urbanismo, como é que esse aluno, que é um cara também que assim, ele está numa área que precisa muito de questões exatas, mas ele é um cara da arte também. Não é? Ele tem que pensar, a ideia é uma coisa que a arquitetura também trabalha um pouco, essa questão da arte. Não que a administração também não seja uma arte, né? Uma arte, né? Mas arte. O arquiteto, assim, e aí assim, você sabe que o Alessandro é baterista, né? Então, assim, é baterista, o Alessandro também, assim, além dessa arte que ele explora na arquitetura, aí, Ale, né? O Ale também ele vai para essa arte musical, né? Vai. E aí, como é que é trabalhar esse aluno que está chegando no escritório, estagiário, que está assistindo a gente aí e que está trabalhando essa coisa da arte, mas ele também precisa pensar de uma forma concreta? Olha, Osvaldo, eu acho assim que... E eu compliquei a pergunta agora, mas tá bom. Complicou, não sei, né? Mas estourou o tempo também no programa. Nossa, não, que bom! Teve uma disciplina que uma vez eu estava lendo, estudando, né, sobre um determinado assunto e surgiu, né? Arquitetura, paisagismo, é ciência ou é arte? Né? Então, a arquitetura seria ciência ou seria arte? Eu não consigo desassociar uma coisa da outra.
né? Porque, vamos supor, um arquiteto que é artista, mas para ele poder fazer determinada coisa, ele tem que conhecer a ciência para que aquilo seja executado, né? Então, vamos supor, o aluno que está trabalhando, ou o aluno que está pensando em trabalhar, ou está querendo fazer um estágio em um determinado escritório, né? Se é um escritório de arquitetura, que é um escritório de arquitetura e urbanismo, vai trabalhar com a parte de planejamento urbano, ele vai ter que entender tanto da ciência, né? Vai ter que entender de leis, querendo ou não, é um tipo, né? É uma vertente de ciência, né? Vai ter que entender de números, né? E vai ter uma outra parte, digamos, seria das ciências sociais aplicadas, né? Não sei qual seria essa vertente, vai entender de pessoas. A sociologia? Exatamente. Dentro, um pouco... Então, mas isso daí seria a arte, né? Então, de que maneira a gente pode interpretar isso? Eu converso muito com, não sei, com o professor Roberto, né? Roberto Figueiredo, né? De que maneira a gente pode influenciar esses alunos através da arte, porque a arquitetura, querendo ou não, tem essa vertente artística. E aí, né? Tem a questão histórica, né, dos prédios, das construções, e que significam um processo. Né? Uma parte de administração com a parte da arte. Gente, não é questão de desassociar. Eu acho que tem que associar as duas e trabalhar em conjunto. Porque, primeira coisa, nós estamos projetando algo, né, ou edifício ou cidade, para quem? Para pessoas. Tem gente que diz que a administração é muito razão. Pela questão do número, da questão da... Mas é arte também. Mas ele é arte também. Vamos colocar, porque na realidade... Eu acredito muito porque nisso. Você, a partir do momento que você sai dos números, da exatidão da entrega de um volume de materiais para ali que você vai colocar num banheiro, digamos assim, de uns ladrilhos, ela sai dessa exatidão, preciso de tantos metros quadrados, ela vai para a beleza, ela vai para um outro lado, da sensação do indivíduo trabalhar com essas pessoas. Essa questão da responsabilidade, eu acho que está aí. Eu acho que é uma disciplina que está entrando agora em todos os cursos e faz parte da administração também a questão da sensibilidade com o outro. Eu acho que é importante trazer para o que a gente está vivendo nessa chamada pós-modernidade, que a gente está colocando aí, esse mundo louco, onde a gente não tem tempo mais de conversar, onde a gente só fica pensando qual a meta, porque o administrador pensa em meta, a operacionalização da meta, indicador, em cima dessa proposta, né? Mas eu acho que essa arte, ela quebra um pouco essa razão. Sabe? Ela traz esse lado bacana. E as pessoas, esse convívio com as pessoas, traduz uma arte na gestão. Porque o lidar com as pessoas é o belo. Exatamente. Tudo bem que tem hora que você fala assim, não, né? Olha, nós estamos indo longe. Inclusive no tempo, já estouramos, né? 5 Mas minutos. olha só, porque... O pessoal já está aqui falando, o pessoal da equipe aqui, daqui a pouco a Bárbara vem, encerra a gente no ar, né, Bárbara? Mas assim, eu acho que é importante a gente trabalhar essa questão. Tudo bem que você tem problemas com as pessoas, mas eu acho que esse lado belo das pessoas, das conquistas que as pessoas têm nas suas metas, nas suas questões, da razão dentro da emoção, é importante, né? Porque é o mundo que a gente está vivendo hoje. Então a gente tem que, dentro desse mundo, ser feliz, não é? Exatamente, é o que todo mundo busca, ser né? Feliz, né? Ser feliz fazendo o que você gosta, da melhor forma possível, entendendo, né, o seu negócio, como ele funciona, quais são as possibilidades dele. Então, assim, vamos terminando, né? A gente podia ficar mais tempo aqui. A gente agradece a audiência, o Matheus está falando que está muito legal, deu os parabéns pra gente, obrigado pela gentileza, Matheus. Obrigada, A Thaís entrou com mais uma questão aqui. A inclusão social, a arquitetura também entra em qual sentido? Penso em urbanização em favelas, por exemplo, né? Pede para o professor Alessandro falar um pouquinho disso. Vamos falar um pouquinho então dessa questão também da inclusão para a gente terminar? Né? Porque tem a ver, né, a questão até o nosso tema de uma próxima, de um próximo seminário é a questão da inclusão dentro do processo empresarial. É bem bacana essa temática que a gente vai trazer aqui do seminário também. Bom, vamos lá. Bom, Thaís Martins. Isso. Eu acredito muito que a inclusão social, né, que você pergunta, né, e a arquitetura, se poderia fazer essa fusão, né? Olha, para a gente não entrar muito na questão científica, né, não devagar muito com relação a teorias, eu acredito muito que a arquitetura e a inclusão social estão intimamente ligadas, né? E não estamos falando agora na questão de arquitetura edifício, mas na arquitetura digamos, de praças, né? Na arquitetura de algo construído pelo homem para a utilização do homem,
né? Por exemplo, onde eu posso ter uma inclusão social sem muita distinção de bens, né? De bens materiais. Eu costumo dizer que geralmente é numa praia. Não temos praia, temos praças, né? Então vamos supor, uma criança de um bairro menos favorecido com uma criança de um bairro mais favorecido, elas podem brincar juntas, né? E eu acho que essa inclusão tem a ver. E isso vai ser feito de que maneira? A partir dessa fusão e dessa junção das pessoas, onde? Em ambientes públicos, né? Então eu vou projetar praça, eu vou projetar espaços públicos, espaços de lazer, áreas de lazer, enfim, para que a gente possa, né, ter essa inclusão social. Igual nós tivemos o evento final de semana, né, das profissões, Mostra das Profissões, Mostra das né, Profissões, onde todo mundo acabava se encontrando, a gente não sabia quem era quem, a gente não sabe de onde a pessoa vem, né, a gente estava ali simplesmente para quê? Socializar, né? E eu creio que aquele ambiente foi propício para isso, né? Então eu acredito muito que essa inclusão social pode vir a ser também em função da própria arquitetura e do urbanismo, né? Dependendo daquilo que está se propondo como projeto e depois como execução desse projeto. E o gestor está aí cuidando dessa praça, sim, tá? Sim. Ele está cuidando disso aí. Sem o gestor não teria nem o não, projeto. Exatamente. Legal, pessoal, vamos terminar então o programa. Eu Tem vi. aqui ainda, Meu a Deus. Thaís tá dizendo que o tema foi ótimo, tá dando parabéns pra gente. Obrigado pela Obrigada, gentileza. Thaís. O Everaldo Miranda tá dando os parabéns também pro pessoal, dizendo da iniciativa que Legal, é ótima. legal. A gente tá à disposição, agradece também. Matheus mandou um beijo pra Cidinha. Obrigada, Matheus. Ele é Maravilha, nosso gente. aluno lá da graduação. Gente, obrigado pela participação, quem assistiu, quem vai assistir também em breve também no YouTube, que a gente vai disponibilizar. Assim que terminar aqui a nossa participação, a nossa transmissão, a gente também vai ficar disponível aqui no Facebook. A gente volta no dia 31 de outubro, né? Sim. Ao vivo, mais uma vez. Mais aí, uma temática mais uma temática bem interessante, né? Com pessoas muito legais Legal, discutindo também. isso. E a nossa ideia é essa, né? De assim, descontrair o mais possível que a gente conseguir e tocar em assuntos bastante importantes para a gestão, para os negócios, né, para as pessoas, que isso é o mais importante. De forma orgânica. De forma orgânica. A Cida está muito nessa proposta orgânica. Dessa questão da interação, demais. Que o orgânico é aquele que não vou fazer piada. Não, ele faz piada com o meu orgânico, é o orgânico que não tem agrotóxico. Não é esse orgânico. Não é esse orgânico, é outro. não, essa a relação. gente está chegando aí nos 40 minutos de programa. Opa, bom. Então, assim, gente, obrigado. A gente vai ficando por aqui. Dia 31 a gente volta. A gente avisa antes o que a gente vai discutir. Fica ligado aí nas redes sociais aí do EAD. A gente fica por aqui. Tchau. Até mais, pessoal. Tchau, pessoal. Valeu, obrigado. Legal, vamos brindar aqui. Vamos brindar. Boa ideia. Foi da Bárbara. Tchau, pessoal. Valeu, até tchau, mais. tchau, pessoal.